Olá, meus alunos do ensino médio, minha turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Adrião do Vale Nuvens, do anexo Dom Leme. Continuando aqui com um assunto que nós já estamos estudando há umas 3 semanas, que é genética. Já falei para vocês os conceitos básicos de genética, a primeira lei de Mendel, cruzamentos, que foi a última aula, e hoje eu estou aqui para falar de heredogramas. Vamos entender o que são heredogramas. O que é um heredograma? Heredograma também pode ser chamado de pedigree ou genealogia, porque trata-se de uma espécie de gráfico onde se mostra uma sequência de cruzamentos genéticos, de casamentos, por exemplo, de um problema genético que pode ser herdado dos pais para os filhos. Mostra os locais onde são os irmãos consanguíneos, casamento consanguíneos. Representa as relações de parentesco entre os indivíduos. Representa o padrão de certa herança em uma família. Os símbolos usados nos heredogramas são esses aqui, ó. Então, no heredograma, quando você verificar lá um retângulo branco, ali trata-se de um homem normal quando ele for branco. Se for um retângulo pintado de preto ou pintado de qualquer outra cor, é um homem afetado, certo? Afetado por alguma doença genética. Se for um círculo, aqui é para estar um círculo, mas a imagem pegou achatando, trata-se de uma mulher. Se esse círculo for branco, é uma mulher normal. Se for um círculo pintado também, é uma mulher afetada por uma doença, por alguma doença genética. Quando você observar esse retângulo como se fosse um losango, assim, mais ou menos, ó, na posição invertida, nós temos aqui um sexo indeterminado. Não foi determinado o sexo. Agora, quando você observar a união de um retângulo por um traço com um círculo, você tem um casamento. Então, esse homem casou com essa mulher. E eles tiveram filhos. Ó, esse tracinho aqui, ligando a esses indivíduos de baixo, esse traço aqui resulta dos filhos deste casal. Então, nós temos aqui, o primeiro filho desse casal foi um homem normal. O segundo filho foi uma mulher normal. O terceiro filho foi um homem também, normal, né, saudável. E o segundo filho foi uma mulher. Então esse casal teve 4 filhos. 2 homens e 2 mulheres. Quando você verificar a presença dessa estrutura aqui, ó, em um heredograma, trata-se de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos. Nesse caso aqui, esses gêmeos são do sexo feminino, são 2 mulheres idênticas. Se fosse o retângulozinho, seria 2 gêmeos masculinos idênticos. Agora, quando não há uma ligação aqui, ó, entre um e outro, principalmente quando são de sexos diferentes, trata-se de gêmeos dizigóticos. São aqueles que não são parecidos, são gêmeos gerados de óvulos e espermatozoides diferentes. A numeração do heredograma é o seguinte: nós temos a cada linha do heredograma, nós temos uma numeração crescente, e a continuidade dessa numeração vai nas linhas subsequentes. Então eu tenho um heredograma aqui com 1, 2, 3 linhas. Na primeira linha nós temos o casal 1 e 2 e o casal 3 e 4. Observe que o casal 4, nós temos uma mulher normal casada com um homem que é afetado por alguma doença, né? A segunda linha nós temos a continuidade da numeração. Os números 6, 7 e 8 são filhos do casal 1 e 2. O número 5 casou com uma filha do casal 1 e 2. E resultante do número 5, com o casamento do número 6, casando com o número 6, resultou em uma filha que, pela cor aqui, né, que é enegrecida, é uma filha afetada por alguma doença. O casal 1 e 2, o número resultou, a filha do casal 1 e 2, a terceira filha, casou-se com o primeiro filho do casal 3 e 4, né? Ambos são afetados por uma doença
E todos os filhos do casal 8 e 9 são afetados por essa doença também. Então é uma doença aí altamente transmissível, né, geneticamente. Todos os filhos aqui do casal 3 e 4 são afetados por essa doença. Inclusive eles tiveram aqui gêmeos, né, 12 e 13. Duas filhas, né, um par de gêmeos do sexo feminino. Como não tem um tracinho ligando aqui, esses gêmeos são dizigóticos. Como montar um heredograma? Deixa eu ver aqui como é que... Deixa eu melhorar aqui esse slide, porque não tá legal. Esse slide aqui tá... Vamos ver se eu monto aqui esse slide. Vou levar lá para cima. Pronto, vou retornar lá a apresentação do slide atual. Pronto. Como fica esse heredograma aqui, ó? Vamos observar. Um casal normal, para visão em cores, teve 4 filhos. Observe aí, esse casal normal teve 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Todos normais nessa ordem. Então, se ele teve 3 mulheres e uma, primeiro ele teve... A primeira filha foi mulher, a segunda mulher, a terceira mulher e o quarto filho foi um homem. Todos normais nessa ordem de nascimento. A primeira filha casa-se com um homem normal e tem 4 crianças todos normais, sendo 2 mulheres, um homem e uma mulher. Nessa ordem, observe. A segunda filha desse casal casa-se com um homem normal e também tem 4 crianças. Uma menina normal, um menino daltônico, ou seja, tem problema de visão, né? O daltônico é que não distingue bem as cores. Um menino normal e o último daltônico. Vamos montar esse heredograma. Vamos lá, o casal é normal, ó. Um casal normal para a visão em cores teve 4 filhos. Vamos ver os 4 filhos, ó. 1, 2, 3. Um casal normal para a visão em cores teve 4 filhos. 3 mulheres e um homem. Vamos lá ver esses 4 filhos, ó. Esse é o casal. Aqui, ó. O primeiro foi essa filha. O segundo, essa filha. Esse aqui não é filho desse casal, é o marido dessa filha, ó, certo? Aí o terceiro foi essa filha e o quarto foi esse filho aqui, ó. Todos os filhos desse casal são normais, ó. 1, 2, aí vamos pra cá, 3, 4. 4 filhos saudáveis, normais. 3 filhas e um rapaz e um menino. A primeira filha tá aqui, ó, como diz o enunciado. Ela casou-se com um homem normal e tiveram 4 filhos. 2 meninas, um menino e uma menina. A segunda filha casou-se com um homem também normal, mas tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, tiveram 2 homens que são afetados pela doença daltonismo, né? O segundo filho do casal era daltônico, o terceiro filho era normal e o quarto filho era daltônico, era afetado pela doença. Então, nós temos aqui, portanto, uma doença genética, né? Que nesse caso, ela possivelmente foi herdada, né, do pai aqui, uma vez que ela não se manifestava na mãe e nem se manifestou em nenhum dos membros dessa moça aqui, né? Nem nos irmãos dela. Então, ela poderia ser uma pessoa normal portadora da doença, o pai também normal portador, e aí, como o daltonismo é uma doença recessiva, poderia aí ter manifestado, né, nesses filhos. Vamos ver se outro problema. Como fica esse heredograma? Um homem normal, cujo pai era afetado, ou seja, tinha uma doença, e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados. Uma mulher normal, um homem normal e uma mulher afetados nessa ordem. Aí você vai montando o heredograma e vai observando a ordem dos filhos, certo? Vamos lá como fica? Então vamos lá. Um homem normal casa-se com uma mulher, ó, cujo pai era afetado, ó. Esse é o homem normal. O pai era afetado e a mãe era normal. Então como é que a gente vai montar esse heredograma? Considera-se já os pais desse homem e os pais dessa moça. Então, ó, vamos voltar aqui ao problema.
Casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Então, os pais dessa mulher, ó, que é o casamento, esse é um homem normal, casou com uma mulher normal. Ele casou com uma mulher que os pais eram normais. E tiveram quantos filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Nessa ordem. Esse é o primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Os 3 primeiros filhos eram afetados. 2 mulheres afetadas por essa doença e um homem afetado. O quarto filho era normal e o quinto filho era do sexo masculino afetado. O sexto filho era uma filha do sexo feminino, né? Uma pessoa do sexo feminino afetado pela doença. Então, pelo número de casos na família dessa doença genética, é uma doença de alta probabilidade de transmissão, né? Apenas um nasceu normal. Na próxima aula, eu vou falar de herança autossômica, né? Explicar o que é herança autossômica. Vou falar também quais são os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Lembrando que herança autossômica está ligada aos cromossomos autossômicos, que são dos 23 pares de cromossomos, são relativos aos outros 22, porque o 23º par ele é o cromossomo sexual. Né? Vou falar de exemplo de herança recessiva autossômica, herança dominante autossômica e herança ligada ao sexo. Quem puder dar uma lida nesse assunto pode acompanhar, viu? O que eu quero que vocês façam nessa aula de hoje é apenas confirmar que assistiram essa aula. Eu ainda não vou passar a atividade, certo? Eu quero que vocês confirmem. Vão lá no grupo, escrevam o nome completo, mencionando que assistiram a aula de biologia. A próxima aula vai ser uma atividade, além de uma aula normal, eu vou passar uma atividade também, certo? Mas a de hoje o que eu quero é isso. Confirme a presença de vocês, escrevendo que assistiram a aula de biologia, né? Confirmando. Meu nome é fulano de tal e eu assisti a aula de biologia com o tema. Qual é o tema da aula de hoje? Heredogramas. Até a próxima, fiquem com Deus.